Olá, tudo bem? Ter artrose no joelho não é nada fácil para o paciente, porque ele tem dor, deformidade e perda da capacidade funcional. Ele perde desde funções que exigem mais do joelho, como correr, dançar, pular, até funções mais básicas, como andar, levantar, sentar, ficar em pé por longos períodos. Em uma frase, a artrose provoca perda da qualidade de vida. Não é isso mesmo? E aí você pensa, e se existisse aí uma droga capaz de prevenir, impedir a progressão ou até mesmo de reverter a artrose? Pois bem, essa droga está em desenvolvimento e é o que eu falarei para você aí nesse vídeo. Eu sou o Dr. Carlos Vinícius, eu sou ortopedista, especialista em cirurgia do joelho. Então vem comigo imergir mais um pouco no conhecimento sobre a artrose. Bora lá! Você vai perceber aí que nos meus vídeos e textos eu falo artrose, né? Mas o termo mais preciso mesmo é osteoartrite, porque essa doença é caracterizada por alterações inflamatórias, sobretudo na sinóvia. E existem alguns elementos principais que caracterizam a artrose. Eu destaco aqui 3 elementos, né? O primeiro deles é o que eu falei, a inflamação da membrana sinovial, ou seja, a sinovite. O segundo deles é a perda da cartilagem articular, que aí vai conferir uma diminuição do espaço articular. E o terceiro deles é o remodelamento do tecido articular, como por exemplo formar osteófito, aplainar os côndilos, a erosão do planalto tibial, e é o remodelamento. E é exatamente isso, né, o remodelamento, que é muito importante, porque é nele que nós nos apegamos quando a gente vai demonizar algum tratamento novo. Isso aconteceu muito e acontece ainda, inclusive, com o PRP, que é o plasma rico em plaqueta. Alguns falam, né? Você acha que um medicamento vai realinhar um joelho deformado pela artrose? Ou então, até parece que os osteófitos vão sumir assim fácil com uma injeção. Não, claro que não, né? Não é esse o objetivo desses medicamentos. Sobre os osteófitos, inclusive, se você estudar mais a fundo os mecanismos de formação aí deles, dá até para vislumbrar algumas formas farmacológicas de induzir a reabsorção deles. Mas assim, as alterações estruturais, né, a remodelação, né, mais consolidado, né, deformação dos côndilos, né, o aplainamento deles, o varo, nada disso vai mudar. Né? E essas alterações são resultado, aí, como eu falei, do remodelamento do tecido e não tem como se restaurar. Na verdade, para você restaurar isso, à luz do conhecimento atual, a gente tem que fazer procedimento invasivo, ou seja, a gente retira essas alterações, faz uma cirurgia, retira a alteração, e substitui por um tecido novo. Esse tecido novo pode ser um enxerto, que aí pode ser um enxerto autólogo ou homólogo, por exemplo, um transplante, ou então a gente faz uma prótese, uma artroplastia, coloca um material não biológico ali, tá bom? O que a gente precisa entender é que o objetivo dos novos tratamentos não é o item 3, não é o remodelamento, e sim modificar os primeiros itens. A inflamação, que é o mais importante, aí, que parece que é a gênese do negócio, e a perda da cartilagem articular. E uma medicação para artrose, que é considerada de modificadora da doença, ela deve atuar justamente nisso. Ou seja, inibindo a progressão da doença e eliminando os sintomas do paciente. Então esses 2 itens aí, o que uma droga modificadora da doença ela tem que ter? Inibir a progressão da doença e eliminar os sintomas do paciente. Pronto, é isso que a gente quer numa droga modificadora. Atualmente, a gente dispõe de drogas que atuam primariamente nos sintomas, controle dos sintomas. Se você pegar lá essas drogas aí, todas elas vão atuar mais nos sintomas. Elas conseguem diminuir a inflamação, ou seja, a sinovite, né? E até às vezes a inflamação dos tecidos circunjacentes. Mas drogas assim, que evita a perda da cartilagem articular, ou mesmo que aumenta a espessura da cartilagem articular, ou seja, está revertendo o processo, ainda não existe com comprovação adequada em humanos. A gente tem o ácido hialurônico, tem alguns estudos que mostram que ele aumenta a espessura da cartilagem articular, mas são estudos sem controle, precisaria de uma avaliação melhor, tá? Outras drogas não têm isso, elas atuam principalmente na dor mesmo, nos sintomas.
Aí você deve estar pensando, né? Por que se insiste tanto numa medicação capaz de prevenir, retardar ou até recuperar a perda da cartilagem? Por que não fica só com sintomas, né? É principalmente porque a perda da cartilagem articular é a melhor forma que a gente tem para medir objetivamente a progressão da artrose. A dor é muito subjetivo, né? Já a perda da cartilagem a gente consegue medir. Por isso que é interessante a gente ter uma droga nesse sentido aí. Inclusive para evitar o remodelamento do tecido, né? E a gente pode, inclusive, medir essa perda da cartilagem, a espessura da cartilagem, de forma bem acurada com a ressonância magnética. Ou de forma indireta com a radiografia, né? Por meio das classificações que você já deve conhecer, de Kellgren-Lawrence, de Albach. Elas avaliam a perda da cartilagem, mas de forma muito mais grosseira e indireta, né? Através das erosões, dos osteócitos que são formados, da esclerose subcondral, das deformidades, mas não a espessura em si, o que a ressonância ela dá muito bem pra gente. E essa droga aí que eu comentei no início do vídeo, que está sendo testada atualmente, é a esprifenina. O estudo que eu vou falar hoje ele é de fase 2, então os pesquisadores já devem estar fazendo estudo de fase 3, né? Porque esse estudo de fase 2 foi publicado em 2019. E aí, se os resultados forem bons nesse de fase 3 que eles devem estar desenvolvendo, aí já provavelmente vão liberar o uso clínico aí pra gente da esprifenina, tá? Só lembrando aí que a fase 1 é aquele estudo feito para testar múltiplas doses em quantidade ascendente, né? Porque aí a gente consegue ver o máximo aí que o paciente pode tolerar, sem muitos efeitos colaterais, ver, na verdade, a segurança da droga, né? E aí depois eles partem para um estudo 2 para ver mais a eficácia da droga e acaba também avaliando os efeitos colaterais, e por fim o 3, que aí pega uma amostra maior de pessoas, né, faz um protocolo mais justo, que é o que vai ser provavelmente usado depois, tá, para liberar. E depois isso aí vai continuando, tem a fase 4 depois, que é depois de um uso de larga escala para as pessoas, um uso mais global. E eles viram aí nesse estudo de fase 1, de aumento progressivo da dose, que a esprifenina é segura e não tem efeitos adversos graves, por isso que eles foram para o estudo 2, de fase 2, que é o que eu vou comentar aqui hoje. E o que é a esprifenina? A esprifenina é o FGF18, que é o fator de crescimento de fibroblasto, a isoforma 18 dele, né? E o que já foi visto é que em modelos animais ela faz 3 coisas principais. Primeiro, ela estimula a proliferação de condrócitos. Olha só o potencial dela. Segundo, ela estimula a síntese de matriz extracelular descondrócitos. Então, além de estimular a proliferação, deixa eles metabolicamente mais ativos. E terceiro, acaba aumentando, por consequência, a espessura da cartilagem do joelho. Os estudos que eles fizeram em animais teve um aumento na espessura da cartilagem do joelho, por isso aí que estão fazendo em humanos, tá? A forma de administração dela é intraarticular, então não é via oral, é intraarticular, assim como o ácido hialurônico, plasma rico em plaqueta e outros tipos de tratamento. Então vamos aí para o estudo que eu vou falar ele é de 2019, do ano passado, está bem recente. Ele é de fase 2, como eu comentei, multicêntrico, controlado com placebo, randomizado, duplo cego, só que ele foi financiado pela indústria farmacêutica. Apesar disso, ele foi publicado no JAMA, que é uma revista respeitadíssima, né? Além disso, ele foi muito bem desenhado, as tabelas com os resultados, eles forneceram tudo nos apêndices, então tá bem confiável, é muito difícil eles estarem manipulando dados ali, tá? Então tá bem transparente, por isso que eu acho interessante comentar ele aqui. Nesse estudo, os autores pegaram 494 pacientes, isso aí após fazer as exclusões lá que eles têm que fazer, resultou no fim das contas 494 pacientes. A idade deles, a mediana, foi de 65 anos e a variação foi de 40 até 84 anos, mas a mediana ali, 65 anos, ou seja, idoso. A maioria, para variar, era mulher, né, quase 70% de mulher. O IMC, a mediana do IMC era de 27 a 29, então o pessoal lá com sobrepeso na mediana, a maioria do pessoal. E esses pacientes tinham gonartrose tibiofemoral primária. Predominantemente medial, mas era mais ou menos 70% era predominantemente medial. Tinha alguns casos, poucos casos, aí 5,5% mais ou menos de medial com lateral e o restante bem pouco
lateral, que é compatível com o que a gente já conhece, né? O mais comum é medial mesmo, depois vem tibiofemoral bicompartimental, né? Medial e lateral, e menos comum é só lateral, exclusivo lateral. Essa artrose tinha que ser Kellgren-Lawrence 2 ou 3, tá? Sendo que a maioria ali, 69%, foi Kellgren-Lawrence 2. Só lembrando que Kellgren-Lawrence 2 é presença de osteófitos e possível diminuição no espaço articular. Tá? O 1 é possíveis osteófitos. O 3 são múltiplos osteófitos, já de tamanho moderado, com a diminuição já estabelecida do espaço articular e possível deformidade óssea. E o 4 já tem deformidade óssea e todo o resto mais exacerbado. Além disso, uma coisa interessante que eles colocaram como fator de inclusão é que o espaço articular medial tinha que ter pelo menos 2,5 milímetros de largura média. E a média dos casos aí no estudo foi de 4,2 milímetros. Então foi bem significativo. Lembrando que o raio-x que eles fizeram foi um raio-x com carga e tal. E mesmo assim tinha que ter pelo menos 2,5 milímetros de espaço articular medial. E eles excluíram os pacientes com distúrbio angular superior a 5 graus. Feito isso, eles distribuíram os pacientes em 5 grupos. O primeiro grupo foi submetido à infiltração articular de 100 microgramas de isprifemina, 6 meses. O segundo grupo foi de 30 microgramas, também 6 meses. Terceiro, 100 microgramas, só que agora de 12 em 12 meses. O quarto, 30 microgramas de 12 em 12 meses. E o quinto foi o placebo. E o placebo ele foi submetido a infiltrações a cada 6 meses. Tá? E também o grupo de 12 meses, no intervalo a cada 6 meses, né, que eles não receberiam, eles receberam um placebo, que foi um tampão salino, que é uma solução que ela é isotônica com o nosso corpo. A injeção da isprifemina era feita da seguinte forma. Eles usavam ultrassom, então foi guiado por ultrassom, e aí eles faziam ciclos de injeção. Era uma injeção semanal por 3 semanas, ou seja, 3 doses a cada 6 ou 12 meses, aí dependendo do grupo. Lembrando que o placebo ia ser as 3 doses, né, uma por semana, de solução salina, um tampão salino, isotônico. E as avaliações que eles fizeram foram assim, eles pegaram a ressonância magnética e compararam a espessura da cartilagem tibiofemoral, medial e lateral. Isso tudo foi no tempo 0, 6 meses, 12 meses, 24 meses, ou seja, 2 anos, e 36 meses, ou seja, 3 anos, sempre antes da injeção. Isso é muito importante porque a injeção às vezes pode produzir algum efeito ali que modifica o sinal da imagem. Tá? Então foi muito interessante, foi muito sagaz, né, essa escolha de fazer a medida antes. Além da ressonância, eles também fizeram avaliação com raio-x. Aí eles compararam a largura dos espaços medial e lateral, só que aí o tempo foi um pouquinho diferente. Eles tiraram de 6 meses, então foi 0, 12, 24, 36 meses. Eles fizeram outras avaliações também, de escala de dor, funcional, mas isso aí não foi o desfecho primário. Isso aí foi uma avaliação mais secundária. Inclusive o raio-x ele foi meio que uma avaliação mais secundária. O desfecho primário mesmo foi na avaliação da ressonância, que eles queriam ver se a espessura da cartilagem tibiofemoral após 2 anos da primeira injeção ia modificar conforme esses 4 protocolos aí, tá? E vamos então aos resultados. O que eles viram após 2 anos de seguimento aí dos pacientes, fazendo injeções a cada 6 meses. Lembrando que teve grupo aí que foi de 12 em 12 meses, com placebo a cada 6 meses para isprifemina, de 30 microgramas ou de 100 microgramas. Eles viram que inicialmente a média de espessura da cartilagem era de 1,8 milímetros, bem pouquinho, né? 1,8 milímetros. Desses pacientes com Kellgren-Lawrence 2 ou 3, maioria 2. Tá? No grupo submetido à infiltração com 30 microgramas de isprifemina a cada 6 meses ou a cada 2 meses, nesses 2 grupos, não teve diferença na espessura da cartilagem em relação ao placebo. Já nos grupos submetidos à infiltração com 100 microgramas de isprifemina, aí já aumentou. O de 6 em 6 meses aumentou bem pouquinho, foi 0,05 milímetros, dá aí uns 50 micrômetros, bem pouco mesmo. E no grupo de 12 em 12 meses foi um pouquinho menos só, foi de 0,04 milímetros.
Estudo aí foi em relação ao placebo, tá? O placebo ele teve uma diminuição de 0,02 milímetros na espessura da cartilagem. Você já deve estar pensando, poxa, como é que mede aí na ressonância 0,01 milímetros de diferença na cartilagem? Isso aí é picaretagem. Não, pior que não. Eu mesmo fiz o teste, eu peguei um programa de ressonância para medir, avaliar os pacientes, e dá para medir sim nessa ordem de grandeza de 0,01 milímetros a espessura sim. Tá? Então não é palhaçada, tá certinho aí, dá para confiar sim. Tá? E além disso eles colocaram os dados, tem as tabelas, tudo bonitinho também, tá bem transparente o estudo. Tá? Eu vou colocar agora o gráfico aí do resultado da espessura da cartilagem para você ver. Se você olhar esse gráfico aí, aparentemente o protocolo de 100 microgramas a cada 6 meses é melhor do que a cada 12 meses. Se você olhar no gráfico, veja em vermelho. Em vermelho foi melhor do que o que está em verde. Vermelho é o de 6 em 6 meses e o verde é de 12 em 12 meses. Tá? E aí, corroborando com isso, no desfecho secundário, que eles avaliaram isoladamente o compartimento medial e o lateral, o grupo de 6 microgramas a cada 6 meses foi o único que teve diferença em relação ao placebo para a espessura medial. Ao passo que para a espessura lateral, tanto de 6 em 6 meses quanto de 12 em 12 meses para 100 microgramas, eles foram igualmente bons. É por isso que na estatística lá, geral da espessura, não teve diferença entre 6 em 6 meses e 12 meses para 100 microgramas, porque um compensou o outro, né? O lateral acabou compensando o medial. Mas se você avaliar o medial, que é a artrose mais comum, de 6 em 6 meses foi mais interessante, foi melhor o resultado. E também corroborando aí com isso, teve também uma outra análise que eles fizeram com 3 anos, também foi um desfecho secundário que eles avaliaram, houve perda do ganho da espessura da cartilagem em todos os grupos, mesmo de 100 microgramas por 6 em 6 meses também teve a diminuição. Mas a gente tem que considerar que a última injeção foi com 18 meses do segmento, metade, né? Metade desse tempo aí total de 36 meses, que dá 3 anos. Então, era questão provavelmente de fazer outra injeção ou continuar nesse protocolo de 6 em 6 meses, tá? Só que, mesmo nessa situação, só o grupo de 100 microgramas a cada 6 meses que se manteve ainda melhor que o placebo. Os outros grupos lá diminuíram, né? O de 30 microgramas não teve diferença mesmo, mas o de 100 microgramas a cada 12 meses teve diferença de 0,04, mas aí ele diminuiu a ponto de ficar igual ao placebo novamente, mas o grupo de 6 em 6 meses não, ele continuou ainda maior. O placebo, para você ter uma ideia, ele teve uma perda nesses 3 anos de 0,05 milímetros de espessura. Então, ó, lembra, ele já tinha perdido 0,02 nos primeiros 2 anos, aí um ano depois perdeu mais 0,03, aí deu 0,05, né, de perda. E aí com isso o grupo submetido a 100 microgramas de splifemina a cada 6 meses conseguiu manter melhor. Ele acabou ficando com 0, né, no fim das contas, porque ele cresceu 0,05, esse de 100 microgramas, e aí depois perdeu e acabou ficando com 0, mas mesmo assim continuou maior que o placebo. E outra coisa interessante é que tanto para o compartimento medial quanto para o compartimento lateral, o grupo tratado com 100 microgramas de splifemina a cada 6 meses, ele aumentou 0,05 milímetros a espessura da cartilagem, tanto para medial quanto para lateral. Foi bem homogêneo esse aumento, tá? E outra coisa que você deve estar falando aí poxa, mas 0,02 de diferença, 0,05 pode ser muito pouco. Só que não é bem assim, não é pouco não. O que a gente tem de média de perda anual da cartilagem, da espessura da cartilagem, é de 0,02 milímetros. Então, o resultado desse estudo vai muito de encontro ao que tem na literatura, o placebo principalmente. Ele perdeu 0,02 milímetros nos primeiros 2 anos, e aí depois ele perdeu mais 0,03 no ano seguinte. Em um ano perdeu mais 0,03. Aí se você for pegar a média, vai dar mais ou menos isso aí, 0,02 milímetros de perda. E ao contrário, os grupos tratados com 100 microgramas, eles conseguiram aumentar 0,04 em relação ao placebo, que foi
Isso é muito significativo. Porque se você pensar, ele não só deixou de perder, como ele recuperou o que ele tinha perdido. E mais, no desfecho secundário, eles avaliaram outras coisas. Eles avaliaram o volume da cartilagem, o volume total, né, que é do compartimento medial e lateral, só medial e só lateral. E eles observaram que o volume total aumentou para os dois grupos submetidos à infiltração com 100 microgramas de sprifemina. Veja que de 30 microgramas não adiantou muito, né? Então, de 100 microgramas que teve os resultados significativos. E se você avaliar só o compartimento medial, só o grupo de 6 meses que teve aumento, que é compatível com o aumento da espessura também, e no lateral ambos tiveram, por isso que não teve diferença entre os grupos, quando avaliava isoladamente o volume total. Outra coisa que eles avaliaram como desfecho secundário, como eu falei, foi o espaço articular, medido no raio-x. Do compartimento medial não teve diferença em nenhum dos grupos. Já do lateral aumentou bem pouquinho, foi 0,19 milímetros, né, quase 0,2, para os dois grupos submetidos ao tratamento com 100 microgramas, e diminuiu 0,07 milímetros no placebo. O grupo de 30 microgramas não teve diferença em relação ao placebo. Aí veja que também é mais grosseira a medida aí do espaço articular do raio-x do que a espessura pela ressonância magnética, né? Os valores foram bem maiores no espaço articular se você for comparar a espessura da cartilagem na ressonância magnética. Outro item avaliado como desfecho secundário foi a escala funcional. Eles pegaram a escala de WOMAC, que tem as subescalas, né? Tem escala de dor, de função, e eles avaliaram isso após 2 anos e 3 anos de seguimento. E aí o resultado foi frustrante, na verdade, porque em todos os grupos não teve diferença para dor, para função, rigidez e no cômputo total da escala, né? E foi frustrante, né? Mas assim, o autor ele justifica que não foi o objetivo do estudo medir a melhoria da função do paciente, né? O que pode ter enviesado o resultado. Então, ok, né? Mas isso reforça, na verdade, uma outra coisa. Embora essa justificativa aí não colhe muito, assim, na verdade, o que eu interpreto é que assim, a dor da artrose ela é muito mais complexa do que simplesmente modificar a espessura da cartilagem. Porque exatamente o que dói na artrose não é a cartilagem que está sofrendo. O que dói na artrose são os outros tecidos ali que estão inflamados, os tecidos circunjacentes. O osso subcondral, que está inflamado, a sinóvia também, a gordura de Hoffa, que tem inervação, os tendões aí locais, isso aí que dá a dor do paciente. Até também a memória de dor do paciente também, ela precisa ser inativada para que a pessoa tenha a melhora da dor. Por exemplo, quantas vezes você já não viu um paciente após a artroplastia do joelho que continua com dor? Pois é, isso aí pode ser a memória da dor dele que não foi inativada, não só por algum problema de partes moles ali locais, isso considerando a técnica perfeita, tudo direitinho. Então a dor é mais complexo do que isso, por isso dá para justificar bem que não teve melhora da função só com essa droga aí, com esse protocolo que eles fizeram depois de 2 anos, lembrando que é depois de 2 anos, tá? Talvez se eles avaliassem antes disso, né, com 6 meses, 1 ano, ainda fazendo uso da droga, talvez eles observassem melhora da dor. Outra coisa que ele acaba até comentando, né, que o estudo não avaliou um desfecho muito importante. Se eles quisessem mesmo avaliar a função, melhora da dor tal do paciente, eles deviam ter avaliado isso, que é a conversão para artroplastia total do joelho. Todo estudo que vai avaliar uma droga, algum tratamento, tem que avaliar esse desfecho aí, esse paciente acabou tendo que converter. E isso não foi feito, né? Por isso que é importante avaliar aí futuramente um resultado para esse desfecho aí também, porque a gente vai entender melhor se o uso da sprifemina, além de aumentar a espessura da cartilagem, vai melhorar a dor, vai melhorar a função, vai postergar a necessidade da prótese, assim como já tem para ácido hialurônico, plasma rico plaqueta e outras drogas, outros tratamentos aí. De qualquer modo, teve um estudo aí que foi demonstrado, já um estudo prévio, que pacientes que precisaram ser submetidos à artroplastia total de joelho, eles tiveram uma perda média da cartilagem, da espessura da cartilagem, de 0,7 milímetros.
Já os que não precisaram ser submetidos à artroplastia, eles perderam só 0,03 milímetros. Se a gente considerar aí os resultados desse estudo, que teve na verdade um aumento da cartilagem para os submetidos à esprifemina de 100 microgramas, então, né, por extrapolação, né, a gente extrapola que eles não necessitariam de uma artroplastia total do joelho pelo uso da esprifemina, pelo menos aí nesses 2 primeiros anos, ou até com 3 anos, né? Mas a gente tem que considerar também que nem o placebo atingiu essa média de 0,07. Claro que por se tratar de uma média, pode ser que alguns pacientes do placebo atingiriam esse 0,07. O placebo chegou a 0,05 de perda, né? Então nem um placebo chegaria nessa indicação da TJ. Então essa justificativa também não pode ser usada como, de forma muito precisa para dizer que realmente os pacientes submetidos à infiltração com esprifemina não precisariam da TJ. Teria que fazer um estudo só com esse desfecho, pelo menos, né, como desfecho primário. Outra coisa aí que a gente precisa avaliar nesse estudo são os efeitos adversos. O que tem de efeito adverso? Como é uma droga nova que atua num fator de crescimento, é importante avaliar efeito adverso. E eles viram aí nesses nesses 400 pacientes que foram iguais a de qualquer outra infiltração. Ótimo! O que significa que o efeito foi aquela dorzinha local que o paciente tem no local da punção da articulação, que aí, e o que eles observaram que foram menos de 10% dos casos, né? O que é muito satisfatório para esse estudo aí de fase 2, vamos ver para o próximo aí de fase 3 como é que vai ser. E por falar aí de segurança, uma outra consideração importante a fazer é que a dose segura da esprifemina que eles viram no estudo de fase 1 vai até 300 microgramas, ou seja, o triplo do que foi usado nesse estudo. E aí a gente pensa, né, se a posologia for modificada, né, em vez de 100 microgramas, fazer 200 ou mais, às vezes os resultados podem ser ainda melhores. Porque o que a gente viu nesse estudo é que ela foi dose dependente. 30 microgramas não teve efeito, 100 microgramas teve, sendo que de 6 em 6 meses aparentemente foi melhor que 12 em 12 meses. Então é possível que com 150, 200 ou até mesmo 300 também seja ainda melhor resultado e até melhore a questão funcional de dor do paciente, que não foi melhorada aí com essa dose aí nos pacientes, né? Lembrando que a parte de função tem duas coisas que precisam ser consideradas. Primeiro, que a avaliação foi feita 2 anos depois, né, ou 3 anos depois. No mínimo 6 meses de espaço aí após a última injeção. Segundo, é que poderia provavelmente aumentar a dose também, em vez de 100 microgramas, 200 ou até 300. E terceiro, né, tem 3 coisas na verdade, que a função e dor não foram colocados como desfecho primário, foi desfecho secundário, então ok, né? A gente pode usar essa justificativa aí também, beleza? Então, em resumo, o que a gente viu? Que a esprifemina ela é segura, não teve efeitos adversos relacionados à droga em si, mas ao procedimento, na verdade, de puncionar a articulação, injetar algo na articulação. Outra coisa, que ela aumenta sim a espessura da cartilagem. Em termos absolutos, é um valor bem pequeno de micrômetros, né, na ordem dos micrômetros, ou seja, 0,05 milímetros, 0,04 milímetros que teve de diferença, mas isso, considerando cartilagem, é bastante, porque é um tecido bem fino mesmo, então é considerável. Terceiro, que a melhora foi dependente da dose. O grupo submetido a 100 microgramas foi melhor que de 30 microgramas. E aparentemente o de 6 em 6 meses foi melhor que de 12 em 12 meses, pelo que a gente viu aí, né? Se a gente olhar os gráficos, principalmente no compartimento medial, que normalmente é o mais acometido, o de 6 em 6 meses foi melhor do que o de 12 em 12 meses. Então, é uma coisa aí a se considerar. Vamos aguardar a fase 3, que libere, que seja bom aí para todo mundo. Beleza? Se você gostou aí desse vídeo, não deixe de curtir aqui embaixo, aí me seguir nas redes sociais, se inscrever no meu canal, mandar dúvida, sugestão de vídeo aí também, tá bom? Até mais, um abraço!